No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Em primeiro lugar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like ou seu dislike e ative o sininho para receber as notificações do canal. No Radar Vascaíno também está no Instagram, no Radar Vascaíno, e agora também no Twitter, radar _Vascaíno. Também quero convidá-los à enquete que está sendo feita aqui na aba comunidade do canal, onde você pode responder para você qual a eleição que a justiça deveria validar: a do dia 7, a do dia 14 ou até nenhuma das duas, fazendo-se assim uma terceira eleição. Muito bem, amigos, temos alguns assuntos aqui para tratar. Temos 3 temas aqui que foram destacados na capa e vamos colocá-los em prática para a gente dar uma analisada rápida, até para o vídeo não ficar muito longo. Temos a situação do Benítez, que treinou hoje ou ontem, né? Já que a gente está analisando a situação. Ontem o Benítez treinou e tudo leva a crer que o jogador deva ficar pelo menos no banco de reservas na partida de sábado contra o Coritiba, jogo que será realizado às 21 horas em São Januário. Também o Vasco vai contar com a volta de Léo Matos, que estava suspenso com um terceiro cartão amarelo, e os demais, Vanderlei Luxemburgo deve manter o mesmo time que venceu o Botafogo por 3-0, a não ser que ele coloque o Benítez para jogar desde o início. Vai depender da situação de legalização do jogador, do condicionamento físico dele, como é que ele vai estar para poder entrar na partida. Eu acredito que ele deva entrar no decorrer do jogo, caso esteja regularizado, e assim o Ben 10 vai voltar à equipe do Vasco da Gama. Um outro assunto que eu quero comentar aqui rápido foi a visita do Jorge Salgado junto com o Campelo lá na CBF. Segundo o Twitter do Jorge Salgado, a transição segue em harmonia. Torcida vascaína, a transição segue em harmonia. Hoje tive uma agenda institucional importante com o presidente Campelo na CBF. Fomos muito bem recebidos pelo presidente Rogério Caboclo e diretoria. Para mim, foi um prazer rever amigos numa casa onde fui diretor de futebol. O Vasco é um gigante e tem que se relacionar em alto nível com todas as entidades, direção do esporte no Brasil e do mundo. E é isso que faremos. Seguimos em frente. Saudações vascaínas. Aí cada um recebeu uma camisa azul personalizada da CBF. E a pergunta que não quer calar: o que eles foram fazer na CBF? Com qual intuito? Uma visita cordial assim do nada? Tudo bem. Vamos ver o que vai dar. E para encerrar o vídeo, como eu falei, ele não vai ficar muito longo. Mais uma vez, a Justiça do Rio de Janeiro nega um recurso impetrado tanto por Léo Enciano como por Roberto Monteiro. Tivemos na noite desta terça-feira o desembargador Custódio, deixa eu ver aqui o nome dele correto, Custódio de Barros Tostes. Ele indeferiu o pedido
de tutela recursal que foi impetrado tanto por Levenciano como Roberto Monteiro, na situação, né, que eles estão tentando validar a eleição do dia 7. Na matéria está dizendo que Jorge Salgado foi mantido como presidente eleito do Vasco. No fim da noite desta terça-feira, deixa eu botar aqui o óculos para não ficar falhando. No fim da noite desta terça-feira, o desembargador relator designado Custódio de Barros Tostes, da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, rejeitou os pedidos de efeito suspensivo de Levenciano e Roberto Monteiro nos embargos de declaração contra o acórdão que validou a eleição para presidente do Cruz Maltino no dia 14 de novembro. Aí vem a matéria que é do Sport News Mundo, que teve acesso a detalhes dos casos. Aí vem aqui o deferimento o indeferimento no caso, né, do desembargador, e aqui ele vai alegando os motivos pelos quais ele indeferiu, e tem um ponto aqui que ele coloca que o desembargador novamente confirmou como inválida a eleição para presidente do Vasco no dia 7 de novembro, em São Januário, presencialmente, a qual Levenciano saiu vitorioso. Isto por conta de não ter garantido, na mesma oportunidade, votação não presencial, o que foi possível somente no pleito de 14 de novembro do ano passado, quando Jorge Salgado foi o vencedor. Como as opções administrativas não poderiam faltar ao compromisso legal e constitucional, foram mesmo inválidas as eleições havidas em 7/11, quando se deixou de garantir votação não presencial, destacou o relator designado. Também foi destacado pelo desembargador relator designado Custódio de Barros Tostes que há possibilidade de punições na área civil e penal caso não sejam cumpridos o entendimento consolidado pelo Judiciário. Abre aspas. Em arremate, rejeita-se desde logo a possibilidade de deliberação administrativa suplantar decisão judicial. Por isso, embora não se possa declarar a invalidade da ata de abertura e instalação da AGO do dia 14/11 acostada às folhas 355 deste agravo, é de reconhecer a sua ineficácia perante o vosso acórdão. É dizer, em colisão ambos os pronunciamentos em determinada situação concreta. Deve-se cumprir aquele consolidado pelo Judiciário sob as penas definidas pela lei adjetiva civil e, quiçá, penal. Fecha aspas. Aí vem, na esfera estadual, agora estes embargos de declaração irão a julgamento pelo colegiado da Primeira Câmara Civil do TJRJ, que no dia 17, por 2-1, rejeitou os recursos de Leven e Monteiro, invalidando a eleição presidencial presencial do Vasco do dia 7 de novembro do ano passado. Ainda não há data marcada para o julgamento dos embargos do colegiado, mas pelo curto espaço de tempo, será após a posse do Jorge Salgado como presidente do clube do triênio 2021-2023 na próxima semana. Já na esfera federal, ainda um pedido liminar feito pelo Partido Solidariedade ao Supremo Tribunal Federal com o mesmo pedido de impedir a posse de Jorge Salgado como presidente do Vasco, empossando consequentemente Levenciano no cargo. O caso está nas mãos do ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, e uma decisão do magistrado sobre o caso é esperada ainda para esta semana. Muito bem. Chegamos à conclusão que essa situação ainda está
totalmente indefinida. O desembargador simplesmente não concedeu a tutela, que daria condições à validação da eleição do dia 7, mas isso não quer dizer que a situação acabou. Ainda vai haver o julgamento do TJRJ, que provavelmente vai dar no mesmo. Eu não acredito que eles devam modificar a votação, mas ainda tem outros processos que vão entrar, inclusive um deles, o Dr. Carvas, já deve ter lançado na madrugada de hoje, e também tem ainda a situação do STF, em que o ministro Luiz Fux, presidente lá do STF, deve dar seu parecer a qualquer momento. É uma situação muito peculiar e a gente tem que ter muita calma. Ainda não acabou. O Jorge Salgado ainda continua como presidente eleito, e é tudo uma narrativa devido àquela situação do STJ, que deveria ter distribuído a ação durante a semana, entre os dias 9 e o dia 13, e se isso tivesse acontecido, aquele pleito, aquela enquete do dia 14 não teria acontecido, e nada disso estaria sendo julgado nesse momento. Bom, deixa aí seu comentário, deixa seu like, seu dislike, comenta, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um abraço para você, nos vemos por aí.